Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria concupiscência. Ele desceu das regiões celestiais por minha culpa e assentou-se em um banco de réus pelos pecados meus. Ele chorou muitas vezes aqui, neste vale de lágrimas, porque via no rosto de muitos a indiferença. Chorou sangue no horto por mim, deixou marca de sangue no Gólgota e subiu ao madeiro e foi crucificado. Dou glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Vitorioso um dia, sobre a morte com Ele serei, num corpo incorruptível me transformarei. Entre ricos Ele foi sepultado, o meu mestre amado, e uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Bem guardado ficou o corpo santo do meu mestre amado. Era o início do terceiro dia, quando varões do céu removeram a pedra tamanha, e meu Cristo ressurgiu vitorioso. E é por isso que a minha alma canta aleluias. Dou glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Vitorioso um dia, sobre a morte com Ele serei, num corpo incorruptível me transformarei. Os últimos tempos, as profecias dos últimos dias, elas estão se cumprindo, sejam elas um tanto desastrosas aparentemente, ou às vezes um tanto bonitas, trazendo muitas alegrias. Certo é que as profecias da Bíblia Sagrada, elas estão se cumprindo. Estamos abrindo a nossa programação com a leitura bíblica de 1 Timóteo, capítulo de número 4, quando o grande apóstolo São Paulo, escrevendo, diz: mas o Espírito não é o homem, não é uma igreja, não é um pensamento humano
teológico, mas Paulo diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É forte, sim. Pesado, sim, mas é uma grande realidade. Nós temos que admitir, meus amigos e amados ouvintes, algo anda mal em algum lugar, porque realmente está se cumprindo o que foi profetizado. Estamos vivendo hoje nos dias de grande apostasia, tempos profetizados pelo apóstolo São Paulo. Estamos vivendo um tempo em que a fé está minguando. Estamos vivendo em um tempo que o amor de muitos estão se esfriando. Estamos vivendo em um tempo bíblico. Está profetizado que as hipocrisias de homens tomariam lugar e eles pregariam mentiras, porque têm a mente cauterizada. A Bíblia nos diz que estes são tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo de número 3. A Bíblia nos diz da seguinte maneira: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, e mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E o pior, tendo a aparência de piedade e negando o poder, a eficácia da palavra. E Paulo disse a Timóteo: meu filho, destes afasta-te, tome distância deles, porque são como Janes e Jambres, que viveram nos dias de Moisés. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, estes também resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, nos disse as palavras da profecia. Esta é a introdução do nosso programa. Estamos vivendo em tempos trabalhosos. Estamos vivendo em tempos de crise. Estamos vivendo em um tempo quando se estabeleceu uma grande degradação espiritual. Já é um fato. Trevas pairam sobre a humanidade. Trevas visitam as igrejas. Trevas se estabelecem nos lares e os homens não percebem. Temos que admitir pelas palavras da profecia: o Apocalipse chegou. Sim, as profecias estão todas, a maioria delas, já cumpridas. O tempo está à mão. Nunca vivemos, amados ouvintes, tão perto, mas tão perto do grande fim, como estamos vivendo hoje. Nunca estivemos tão próximo e tão dentro do Apocalipse como nós estamos hoje, e os homens não percebem. O comportamento dos homens mostram que a apostasia profetizada chegou, a frieza profetizada chegou, a indiferença profetizada chegou, as coisas espantosas chegaram. A indiferença, ela não deixa os homens ver que Mateus capítulo 24 chegou. Rumores de guerras, terremotos em vários lugares, fome, peste, pragas, e assim vai.
os homens não estão percebendo que vivemos agora o Apocalipse, o fim de todas as coisas. Os homens não estão percebendo. Às vezes nós ficamos insensíveis ao que Deus está fazendo. E às vezes não percebemos, amigos, que o tempo está à mão e que a humanidade não vai bem. As coisas não estão indo bem no lar. As coisas não estão indo bem nas escolas. As coisas não estão indo bem na sociedade. As coisas não estão indo bem na área da saúde, da segurança pública. As coisas não estão indo bem. Nós temos que admitir que chegou o dia de 1 aos Coríntios 4:4. O mundo jaz no diabo. Mundo quer dizer cosmo, quer dizer ordem social. E o cosmo, a ordem social, já está governada pelo diabo. A Bíblia diz que o príncipe das trevas, ele agora governa, ele agora reina, e os homens não estão percebendo. A vida vai mal nos lares, a vida vai mal nas escolas, a vida vai mal na sociedade. E lamentavelmente nós temos que admitir, com muita vergonha e profundamente feridos, a vida vai mal nas igrejas. A vida vai mal na casa dos chamados cristãos da última hora, dos chamados filhos de Deus. As coisas andam mal. E eu destaquei aqui na nossa meditação hoje que todas as vezes, amigos e amados ouvintes, que as coisas andam mal, todas as vezes que a nação se enrola, entra em trevas, todas as vezes que a religião é amarrada com a política e com o dinheiro, todas as vezes que a religião se prostra diante do pecado, todas as vezes que as famílias iam mal na Bíblia, a nação ia mal na Bíblia, e o chamado povo de Deus ia mal na Bíblia, era tempo de Deus levantar um homem, ungido, um profeta. Todas as vezes que as coisas iam de mal a pior, significava que era tempo de Deus levantar uma voz, um homem que traria uma advertência. Quando tudo estava indo de mal a pior, para a sociedade, para a igreja, quando a moral não ia bem, quando os lares não iam bem, quando a vida cristã não ia bem, quando tudo estava parecendo estar perdido, meu amigo ouvinte, era tempo de Deus fazer uma revolução. Uma expressão mais conhecida dos nossos ouvintes: era tempo de Deus levantar um reavivamento. Era tempo de Deus levantar um homem que tinha um ministério diferente, uma visão diferente, uma mensagem diferente. Quero chamar os meus ouvintes para voltarmos de volta ao livro de Êxodo, ao livro que fala sobre a saída de Israel do Egito. Quando Israel estava mal, tudo ia de mal a pior para Israel no Egito. Israel, 430 anos em escravidão. Naquele tempo, meu amigo, Israel começou a orar em Êxodo 3. Israel começou a se sentir oprimido, como o mundo hoje está se sentindo oprimido. Não há quem não se sinta oprimido em um mundo inseguro, em um mundo violento como este. O homem cristão, o homem não cristão, a mulher, o jovem, a anciã, todos estão se sentindo pressionados por alguma coisa. Há insegurança em todos os lugares. As pessoas estão com medo de sair de casa. As pessoas têm medo de ir no banco. As pessoas estão com medo de confiar em um pregador. São tantas decepções, são tantos escândalos. O mundo vive um caos, o mundo vive uma escuridão, o mundo vive em trevas espirituais.
Israel esteve assim por 430 anos, sofrendo, gemendo, lamentando profundamente a sua dor e o seu sofrimento, mas não faziam nada. Assim está a nação que nós vivemos, assim está a nossa cidade, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos irmãos, as nossas igrejas. Estamos muitas vezes gemendo, sentindo dor, nos sentindo decepcionado. Nos arde o quanto o Egito às vezes está nos afligindo, nos fustigando, mas ninguém faz nada, ninguém toma uma atitude, não aparece ninguém inconformado que tenha coragem de falar alguma coisa e fazer alguma coisa, até que Arão e Joquebede apareceram em Israel, insatisfeito com a condição espiritual, insatisfeito com a frieza, insatisfeito com a escuridão que eles viviam, insatisfeito de saberem que eles eram a semente real de Abraão e que Deus houvera prometido ao pai Abraão que a sua semente não ficaria para sempre em escravidão, e já estavam há 10 gerações em escravidão. Mas apareceu uma pessoa insatisfeita, inconformada com aquele mundo de então, com aquela frieza de então, com aquela opressão de então, com aquela mesmice de 430 anos. E Arão e Joquebede começaram a orar, e começaram a chorar. E Arão chegava todos os dias no seu lar com as suas costas machucada, inchada, e Joquebede lhe dizia: querido, você não vai jantar nessa noite? Ele dizia: não consigo, o meu povo está sofrendo, os meus irmãos estão sofrendo, as minhas costas estão ardendo, eu estou sofrendo demais, já não aguento mais tanta prisão, tanta opressão, já não aguento mais ser dominado pelo cananeu, pelo eteu, pelo amorreu, pelo ferezeu, pelo eveu, pelo jebuseu. Todos estão dominando sobre nós, todos estão nos fustigando, nos oprimindo. Já não aguento mais ser escravo do Egito, da religião oficial, ou seja, da maior nação daqueles dias. Já não aguento ser escravo da maior potência da atualidade. E Arão dizia: eu não vou comer essa noite. Ele ajoelhava e orava e dizia: Deus, desce do céu e vem livrar Israel, teu povo. Ele orava em Êxodo 3, verso 7, e ele dizia: Senhor, desce do céu e vem livrar Israel. E a Bíblia disse em Êxodo 3, 7, disse o Senhor: tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, que está sofrendo, que está apanhando, que está humilhado, que estão completamente emaranhados. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Quando Israel clamou, Deus desceu na pessoa de um libertador para tirar Israel do Egito, para fazê-lo subir daquela terra aonde eles eram escravos, para uma terra abençoada, boa e larga, uma terra que manava leite e mel, para que eles pudessem ocupar o lugar dos inimigos de Deus, os cananeus, os heteus, os jebuseus. E então me veio no meu coração, quando tudo ia de mal a pior para Israel, era tempo de Deus levantar um Moisés, era tempo de Deus levantar um homem destemido, que não tinha um exército, um homem movido pelo Espírito Santo, que não tinha todo o exército militar ao seu favor, toda a potência bélica ao seu favor. Ele não tinha todas as credenciais, quem sabe, que a religião dos dias pudessem exigir para um homem se colocar como um general, o capitão de um exército despreparado e desqualificado. Quando o povo gemeu, quando o povo chorou, quando Israel estava escravizado, pense em Israel como a menina dos olhos de Deus. A Bíblia chega a dizer em Êxodo 32 que houve um tempo que até os filhos, os homens israelitas,
eles colocaram pendentes em seus narizes. Quando os filhos de Deus, Israel, colocaram brincos nos narizes, brincos nas orelhas, quando eles começaram a não se parecer com a imagem e semelhança de Deus, quando Israel então acomodava com o pecado, com o Egito, quando Israel estava ali aflito e tudo ia mal espiritualmente, Israel não cantava como deveria cantar, Israel não adorava como deveria adorar, Israel não se vestia como deveria se vestir. Israel estava no Egito, com práticas egípcias, com costumes egípcios. E quando tudo ia de mal a pior no Egito, Deus, meu amigo ouvinte, levantou um Moisés. E isso consola o meu coração, porque quando as coisas vão mal em uma nação, quando as coisas vão mal em um lar, quando as coisas vão mal para um cristão, se ele é uma semente de Deus, se ele é uma menina dos olhos de Deus, Deus se encarregará de levantar um homem, um ungido, um ministério para lhe chamar a sair do Egito. Por isso eu creio que um homem que prega, uma igreja que prega, um ministério que prega e não leva o povo a sair do Egito, a sair do mundo, a sair da idolatria, do pecado, ele não pode ser Moisés, porque Moisés tirou Israel do Egito. Mas depois Deus levantou Josué. Quando tudo ia mal no Egito, Deus levantou Moisés. Mas quando tudo ia mal no deserto, Deus tirou Moisés e levantou Josué. Porque quando tudo vai mal, Deus sempre levanta um homem, um ministério, um mensageiro prometido escrituristicamente. E nós encontramos que quando Israel estava caindo em pedaços, Deus levantou Moisés, o ungido, o prometido, o vindicado, aquele que teve a experiência com a sarça ardente. Sempre foi assim. Quando as coisas se desconcertam, quando as coisas vão mal, quando você pensa que não tem mais jeito, quando você pensa que não tem mais cristãos, quando você pensa que não tem mais homens de Deus que falam a verdade destemidamente, independente do resultado, independente de se serão prejudicados ou não, quando tudo vai de mal a pior, Deus levanta um prometido, Deus levanta um vindicado, Deus levanta um homem como Deus levantou o próprio Moisés. Mas foi assim em Israel, quando Israel se organizou e virou uma nação, e então estabeleceram seus reis. Houve um tempo que Israel teve um rei que era um crente fronteiriço, Acabe. Teve um rei que estava em cima do muro, um rei que tinha origem israelita, era uma semente israelita, mas ele casou a semente israelita com a religião idólatra, baixa, que entristece o Espírito Santo de Deus. Acabe se casou com Jezabel. Sim, era um crente fronteiriço, um ministério fronteiriço, um ministério que ficava em cima do muro, um ministério que não sabia definir, não sabia se decidir, e ele casou com Jezabel, casou Israel, casou o povo de Deus com a idólatra, casou o povo de Deus com a religião que a Bíblia diz no Apocalipse, que Deus se aborrecia da religião de Jezabel, que introduzia a prostituição nas terras de Israel, porque Israel, pensando como esposa de Deus, tinha marido, tinha que namorar com Deus, tinha que coabitar com Deus, mas quando Acabe casou com Jezabel, Acabe casou Israel com a religião que levava Israel à prostituição, que introduzia ídolos namorados nas terras de Israel. Um crente fronteiriço, mas quando Israel entrou em idolatria, quando Jezabel introduziu os Baalins nas terras de Israel, quando Israel parou de adorar a Deus e começou a adorar Baal, quando Jezabel começou a governar Israel, o governo da mulher, o governo da igreja, a liderança da igreja, a igreja, a mulher na Bíblia fala de igreja. Quando Jezabel governava sobre Israel, quando a igreja governava o povo de Deus, não era mais Deus governando, mas era uma igreja, uma mulher, ainda que por trás de Acabe, ainda que no subliminar, ela mandava matar os profetas, ela mandou matar a Elias. E quando isso acontecia, meu amigo, Deus se movia nos céus,
Porque quando tudo vai de mal a pior, Deus levanta um mensageiro. Quando Acabe ia mal, quando Jezabel ia mal, quando Israel ia mal, quando havia proliferado os falsos profetas na terra de Israel, Deus levantou o Tesbita, Deus levantou Elias, e Elias destemidamente entrava no palácio de Acabe e dizia: Acabe, tu estás em prostituição, não te é lícito possuir, casar, envolver com esta mulher, não te é lícito casar a igreja com a política, não te é lícito casar Israel com a idolatria, não te é lícito casar Israel com a sensualidade. Israel é a semente de Deus, tem que ser uma semente diferente, uma raça diferente, um povo diferente, que dá um testemunho diferente. Quando tudo ia de mal a pior, Deus levantou Elias, um profeta implicante, implicava com Acabe em cima do muro, implicava com os altares de Baal nas terras de Israel, implicava com Jezabel, uma religião que levava os filhos de Deus a prostituírem, não olhar para Deus e olharem para os ídolos, não olhar para Deus e olhar para o mundo. Quando tudo ia de mal a pior, meu amigo ouvinte, Deus levantou Elias, um profeta implicante, que não tinha medo de profetizar e que não tinha medo de falar tudo quanto Deus lhe mandava. Quando Israel entrou em outra decadência depois dos dias de Elias, Deus se encarregou de levantar a Micaías, mesmo que tivesse 450 profetas nas terras de Israel. Lembro que quando Acabe fez aliança com Jeosafá para irem conquistar a Ramote de Gileade, ele chamou os profetas, eles eram religiosos, frequentavam igrejas, e então ele convidou aos profetas para abençoar a sua guerra, para abençoar o seu propósito. E de repente 450 profetas profetizou o que o rei queria ouvir, profetizou a vontade do rei. Eles não queriam desagradar a ninguém, mas eles tinham profecias boas, profecias que não feriam, profecias que não corrigiam. Todos os 450 disseram: vão a Ramote de Gileade, Ramade de Gileade, porque Ramade de Gileade é de vocês, é de Josafá e é de Acabe. Deus não tinha dito isso, mas os profetas estavam dizendo isso. Há coisas que Deus não diz, que os homens estão dizendo. Há coisas que Deus não pregou, que os homens estão pregando. E de repente, meu amigo ouvinte, Josafá, um justo sendo iludido, um justo sendo enganado por uma boa religião, Josafá diz assim: mas Acabe não tem mais um profeta? Eu vejo que todos os 400 profetizaram em comum acordo. Estranho, 450 profetas falando a mesma coisa. Estranho, isso é um concílio mundial, não? Todos falam a mesma coisa, todos pensam a mesma coisa. Não há aqui pensamento diferente, não tem mais alguém, Acabe. De repente Acabe disse: existe um, mas ele é um espinho no meu sapato. Ele é uma pedra na minha consciência. Existe mais um, mas ele me incomoda demais, ele me aborrece. Todas as vezes que eu mando ele pregar, todas as vezes que eu mando ele profetizar, ele me corrige, ele prega contra mim, ele me espinha, ele fica sempre me alfinetando. E Josafá disse: então chama ele. Tem mais um, ele é Micaías, chama a Micaías. E os mensageiros foram a Micaías e disseram a Micaías: Micaías, 450 pregam a mesma coisa, falam o mesmo testemunho. Vai lá e profetiza a mesma coisa dos 450. Micaías, a voz única, a voz singular, no meio de 450 homens. Micaías disse: vive o Senhor e vive também a minha alma. Falarei apenas aquilo que Deus me mandar. De repente, meu amigo ouvinte, Micaías, ele aparece no outro dia para profetizar. 450 profetas, 450 pastores, 450 igrejas falaram o mesmo, pregaram a mesma doutrina, o mesmo ensinamento. E aí chega Micaías diante de Josafá, diante de Acabe, e então ele diz:
Eu tenho visto Israel. Como você vê Israel, Micaías? Como você vê a nossa cidade? Como você vê a obra de Deus no nosso meio? Micaías disse, eu tenho que falar a verdade. E eles disseram, profetiza, Micaías. O concílio inteiro profetizou a mesma coisa. Está de comum acordo. Você não vai desejar ser o diferente. E Micaías olhou e disse, eu vejo Israel como ovelhas sem pastor, dispersos por todos os lados. Mas como é isso, Micaías? Nós temos 450 pastores e você está dizendo que Israel está sem pastor? Não, estou dizendo que vocês têm 450 líderes, mas que não são comissionados por Deus. Eles não são pastores, eles se rotulam pastores, mas pelo chamado e a experiência eles não são. Eu vejo Israel como ovelha sem pastor, estão dispersos, estão espalhados, estão sem rumo. E Josafá esbofeteou o rosto do profeta. Às vezes o rosto do profeta é esbofeteado. E lançaram ele na prisão. E Acabe disse, quando eu voltar eu te tiro daí. Micaías disse, então me deixe solto, porque senão eu vou apodrecer aqui dentro. Se você voltar vivo da guerra, o Senhor não falou comigo. Deus está no seu profeta. Quando tudo vai de mal a pior, meu amigo. Quando a nação vai de mal a pior. Quando a igreja vai de mal a pior. Quando as coisas parecem que saíram dos seus lugares, saibam que é tempo de Deus levantar um Moisés. É tempo de Deus levantar um Elias. É tempo de Deus levantar um Micaías para falar a verdade. Quando os dias do dilúvio ia muito mal, ruim de mal a pior. Gênesis 6. Quando os homens começaram a casar-se e dar-se em casamento. Quando os homens se preocuparam apenas com a maldade do coração, o que aconteceu? Deus levantou Noé. Quando tudo vai de mal a pior, quando o juízo está na eminência de ser derramado, quando a vara de ferro, a correção de Deus está para chegar, antes dela chegar, Deus levanta uma voz de advertência. Deus levanta uma voz de correção. Deus levanta um prometido, um ungido, uma válvula de escape. Como ele levantou Noé, como ele levantou Moisés, como ele levantou a Micaías. Sempre foi assim. Quando tudo vai de mal a pior, ele levanta um homem, ele levanta um ungido. Ou seja, ele levanta um ministério para despertar os eleitos, para despertar o coração daquele que tem sede, que está faminto, que está inconformado com a situação do momento. Quando Israel inconformou, Deus levantou Moisés. Quando Noé inconformou, Deus disse, faça uma arca. Quando Josafá inconformou com 450, pregando a mesma coisa, Deus disse, ainda há um Micaías. Quando tudo vai mal, quando as coisas saem do eixo, quando há trevas, quando as coisas estão despedaçadas, quando tudo está fora do lugar, a doutrina fora do lugar, a ordem, a conduta fora do lugar, quando tudo vai mal, a adoração vai mal, o testemunho vai mal, Deus levanta uma voz, Deus levanta um profeta que está sempre bradando e dizendo, voltem à palavra, voltem a viver a luz da palavra, volte porque talvez ainda assim haja esperança. Assim foi nos dias de João Batista, na primeira vinda de Jesus Cristo, quando Moisés deixou a lei, e então aqueles doutores da lei fizeram da lei de Moisés, fizeram dos 10 mandamentos, fizeram do Velho Testamento. Quando eles fizeram daquilo uma tradição, e em nome da lei matavam, e em nome da lei eles até adulteravam, dizia não adultere e adulteravam. Quando eles fizeram uma penitenciária da Bíblia, uma penitenciária da lei de Moisés, e se esqueceram das profecias que estavam para se cumprir, se esqueceram do dia, da hora que eles estavam vivendo, quando eles dormiram, quando o tempo escureceu para eles, quando as coisas iam de mal a pior, quando o templo de Salomão tão sagrado, vindicado, feito, dedicado por Deus, quando aquele templo se tornou uma casa de negócio, um covil de ladrão, disse Jesus, onde os cordeiros eram vendidos, as pombas eram vendidas, onde o gado, o novilho era vendido, quando fizeram da casa de Deus uma casa de comércio, quando banalizaram a casa de Deus, o templo de Deus, quando tudo estava indo de mal a pior,
Deus levantou uma voz, a voz de Isaías 40, a voz que clamava no deserto. Deus levantou uma voz, a voz de Malaquias 3, que clamava: eis que envio o meu anjo diante de mim, e ele preparará o caminho diante da minha face. Amigo, quando tudo ia de mal a pior, nos dias em que Jesus estava para nascer, Deus enviou a João Batista, precursando a primeira vinda, mostrando que havia um recurso, havia uma esperança. Quando tudo saiu do eixo, apareceu um profeta grosso, sem educação, não falava bem, não se vestia bem, não havia frequentado a faculdade, nem cursado nenhum curso de teologia. Apareceu João Batista, levantando seu dedo grosseiro, e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos e convertei-vos. Eu vos batizo com água, mas após mim virá outro, que eu não sou digno de desatar as sandálias, e ele te batizará com fogo e com o Espírito Santo. Quando tudo ia mal, quando eles esqueceram das promessas, quando eles esqueceram que o Messias poderia chegar através de uma virgem a qualquer momento, então Deus levantou uma voz, Deus levantou um mensageiro que não foi entendido, não foi compreendido pelos demais. E ali eles indagaram a João e disseram a João: quem és tu? És tu Jeremias? És tu Elias? És tu um dos profetas? És tu o Cristo? Quem és tu, João? Dá-nos uma explicação. João apenas disse assim: eu sou Isaías 40, a voz do que clama no deserto. Eu sou a profecia que está se cumprindo. Quem és tu, João? És tu o Cristo? Ele disse assim: não, eu sou aquele de quem diz a profecia: eis que envio meu anjo diante da minha face, e ele preparará o meu caminho. Quando perguntaram para João quem ele era, João disse: eu sou Isaías 40 e eu sou Malaquias 3. João sabia onde ele estava prometido dentro da Bíblia, porque quando tudo ia de mal a pior, Deus sempre teve um homem prometido dentro da Bíblia. Um profeta escrituristicamente prometido dentro da Bíblia. João apontou quais eram as profecias que o identificava para o seu tempo, para a sua dispensação, para chamar a atenção do povo para ver aquele homem maior que estava chegando. Oh, meu amigo, eu te chamo a atenção agora para 2000 anos depois de João Batista. Aquele João Batista que veio no espírito e virtude de Elias. Sim, a Bíblia diz que foi grande também o dia de João Batista. Ele veio há 2000 anos atrás precursando o caminho do Cristo para colocar as coisas em ordem, as coisas no lugar. Mas ao longo de 2000 anos, tudo se escambou de novo. Parece que não tem mais cristãos. Parece que não existe mais uma igreja que parece com a igreja primitiva. Parece que não há mais amor como o amor de Jesus. Não há mais humildade como a humildade de Jesus. Parece que não há mais doutrina como a doutrina da Bíblia. Efésios 2:20, edificados, pois, sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, cujo Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Parece que se esqueceram da igreja modelo. Parece que se envergonham de parecer com a igreja da Bíblia. Parece que se envergonham de ser chamados de cristão, como a igreja primitiva em Antioquia foi chamado de cristão pela primeira vez. Quando tudo está indo de mal a pior, ouvinte, é lamentável, mas nós temos que pregar ao que estamos vendo e o que estamos vivendo. Quando a política entrou na igreja, quando o pecado entrou na igreja, quando a igreja se corrompeu, quando a igreja perdeu a visão de quem é Jesus, perdeu a revelação de quem é Deus, perdeu a revelação do que significa ser um redimido, do que significa agradar a Deus e viver com Deus. Quando a igreja saiu dos seus trilhos ao longo de 7 eras da igreja, ao longo de 2000 anos da história de Atos dos Apóstolos, quando isso aconteceu, quando o mundo está caindo em pedaços, quando até mesmo as igrejas que eram mais conservadoras perderam a força, o pecado entrou, o mundo entrou, e não há quem consiga tirá-los deste buraco.
acostumados com o pecado, acostumados com a maldade, acostumados com a frieza espiritual, acostumados em ler a Bíblia e não saber do que se trata dentro dessa leitura. Quando isso aconteceu, eu te pergunto, não seria este o tempo de Deus levantar mais um João? Deus levantar mais um Moisés? Deus levantar mais um Noé para chamar o povo a voltar ao original? A chamar o povo a sair do Egito, a chamar o povo a entrar na arca, a chamar o povo a sair da tradição religiosa, como João chamou o povo a sair da tradição religiosa. Quando tudo vai de mal a pior, é tempo de um profeta entrar em cena. Desperta, ó povo de Deus, abramos os nossos olhos, é tempo de um profeta prometido. É tempo de ter na terra um homem escrituristicamente enviado pelo Senhor. E o seu ministério estará baseado na Bíblia, baseado nas Escrituras, para o tempo exato, para o momento o qual estamos vivendo. Este é um tempo de Deus levantar uma voz, e eu gosto de dizer uma voz, semelhante à voz de Apocalipse 18:4, e ouvir uma outra voz, diferente dos 450, diferente do resto do mundo, ouvi uma outra voz que do céu dizia: sai dela, povo meu, sai do Egito, povo meu, sai da Babilônia, povo meu, sai da religião falida, povo meu, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e nem cúmplice das pragas que há de vir sobre ela, porque já os seus pecados acumularam até o céu. É o tempo de Efésios 5:14 soar. Desperta, tu que dormes, acorda dessas trevas, acorda desse Egito. Você está vendo como seu coração está insatisfeito com a vida de religião? Desperta, tu que dormes. Há uma voz te chamando, há uma voz de advertência, há uma voz de restauração que veio te preparar. Atos 3:21. Convém que os céus segurem a Jesus até o tempo da sua vinda, para que primeiro venha a restauração de todas as coisas. Cristo quer te restaurar para você ver a vinda de nosso Senhor. Cristo quer restaurar a sua visão. Cristo quer restaurar a sua vida. Cristo quer restaurar o seu casamento. Cristo quer restaurar a sua doutrina. Para quê? Para que você veja o processo da vinda de Cristo, o processo do arrebatamento, o processo da saída da igreja da terra. É tempo de uma voz ecoar, é tempo de uma voz clamar, é tempo de Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. É tempo. Uma trombeta soa, uma voz te chama, Micaías fala, Elias, Moisés, fala mais uma vez. Deus está presente em uma mensagem profética, buscando um povo, preparando um povo para a segunda vinda de nosso Senhor. Fique agora com o hino cantado pelo irmão Amu, e Deus te abençoou. De repente, as coisas ficaram difíceis demais. O sorriso que havia por dentro, ninguém viu brotar. Está difícil manter o seu barco entre os vendavais. As palavras estão sufocadas, você só faz chorar. E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus. Aparentemente você vê fracasso no caminho seu, mas é apenas aparência, Deus está agindo aí. A tribulação produz a paciência, você ainda vai sorrir. Aonde
Aonde termina o seu limite, começa o agir de Deus. Você diz a saída não existe, Ele diz aqui estou eu. Quando a solução humana vai embora e o impossível vem, se não tem a porta, Ele abre a janela. É no impossível que Ele se revela, pois a solução pra tudo Ele tem. Aonde termina o seu limite, começa o agir de Deus. Você diz que a saída não existe, mas Ele diz aqui estou eu. Quando a solução humana vai embora e o impossível vem, se não tem a porta, Ele abre a janela. É no impossível que Ele se revela, pois a solução pra tudo Ele tem.